E o ministro da Defesa, José Múcio, vai se reunir amanhã com o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby, durante a Conferência de Ministros da Defesa das Américas em Cusco, no Peru. O objetivo é abrir um canal de diálogo para rever a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, decisão tomada pelo governo americano. Múcio se reuniu com o presidente Lula na manhã desta terça-feira numa preparação para a conversa com o auxiliar de Donald Trump. Entre as preocupações do governo está a possibilidade de os Estados Unidos adotarem alguma medida mais dura contra o crime organizado no Brasil depois da ação militar realizada na Venezuela. O ministro informou que o combate ao crime organizado é uma responsabilidade exclusiva do Brasil. Ana, o que a gente conseguiu apurar nessa reunião hoje de manhã é que José Múcio se reuniu com o presidente Lula ali para estabelecer, combinar o jogo, né? Como é que vai ser a conversa com esse auxiliar de Donald Trump, o número 2, ministro da Guerra dos Estados Unidos, para saber se tem algum plano aí do presidente americano Donald Trump para invadir o Brasil, como ocorreu com a Venezuela. Parece que essa é a preocupação do governo brasileiro neste momento, Ana. Com tanta coisa para resolver, a preocupação do governo brasileiro é sobre uma falsa narrativa de uma falsa invasão do exército americano. Meu Deus do céu! E isso porque o Itamaraty ontem fez aquela nota, né, horrível, absurdamente política sobre a invasão americana. Bom, vamos lá, Paula. Com todo respeito ao ministro Múcio, que inclusive não custa a gente relembrar aqui, o ministro Múcio que disse numa entrevista, se eu não me engano, à CNN Brasil, que nunca houve golpe, que houve uma bagunça generalizada, uma balbúrdia, manifestações, desordem, mas que nunca houve golpe. Então é sempre bom a gente relembrar isso aqui. Agora, o ministro, eu não sei o que ele vai debater em relação ao PCC e Comando Vermelho com o governo americano, porque disse que é responsabilidade, o PCC e o CV, que eles são responsabilidade exclusiva do Brasil. Só que o que vive saindo deste contexto, dessa notícia, e aqui o nosso trabalho é colocar de volta no contexto, é que os americanos, eles nunca, jamais designaram o PCC e o Comando Vermelho relacionando-os com o Brasil, com o território brasileiro, com a soberania brasileira. Nunca! Eles nunca citaram o nome do Brasil em relação à designação de grupos terroristas. Isso aconteceu pelo governo americano porque isso fere a soberania americana. É um problema de segurança nacional para os Estados Unidos da América. Então, o nosso ministro da Defesa, que diz defender o combate como uma ação exclusiva do Brasil, se ele levar essa retórica para os americanos, eles vão ouvir a comissão, né, a comitiva do ministro Múcio vai ouvir dos americanos. Ok? Então vocês façam as ações que vocês desejam no Brasil. Mas quando alguma informação, quando algum processo de inteligência que envolve os Estados Unidos ou elementos que estão inseridos no contexto de ameaça à soberania americana, nós vamos interferir. E serão ações pontuais. Serão ações de inteligência, serão ações pontuais, serão ações de cooperação, sim, com autoridades brasileiras, mas sem aquela cascata que vai caindo, e as informações vão se espalhando, e as forças-tarefas elas são comprometidas. Isso não existe mais. Agora é um grupo limitado de inteligência, um grupo limitado de ação para o combate ao narcoterrorismo. O ministro Múcio também vai ter, por exemplo, responder, eu acredito que os americanos devam perguntar, mas ministro Múcio,
Por que o seu presidente, então, o senhor Luiz Inácio, por que ele não quis fazer parte do Escudo das Américas? Já que vocês falam tanto do combate ao PCC e ao CV no Brasil, por que vocês não quiseram fazer parte desse grupo excepcional de 17 países que estão juntos para combater o narcoterrorismo e o narcotráfico no hemisfério ocidental e nas Américas? O que o ministro vai falar? Duvido que ele fale a verdade, que nós sabemos. O meu presidente não quis. Ludmila, a Ana fez menção àquele documento que foi publicado ontem pelo Itamaraty em resposta a um pedido de informação do deputado Evair de Mello, e ali eles expressaram uma preocupação de que essa classificação aí dos grupos terroristas agora pelo governo americano poderia abrir caminho para o uso da força militar americana no Brasil. Essa foi a declaração do Itamaraty nesse documento. Só que o interessante é que hoje saiu mais uma informação só para complementar, que não tinha embasamento nenhum. A pasta, o Itamaraty, não respondeu ao deputado qual foi a fundamentação que foi utilizada pelo chanceler, pelo Mauro Vieira, que assinou esse documento que a gente exibe na tela, para considerar justamente uma possível intervenção, um possível ataque, invasão dos Estados Unidos no Brasil. Lud, a gente está aí exibindo trechos desse documento que foi publicado, foi divulgado, né, à imprensa, essa resposta do Itamaraty ao deputado Evair de Mello. Então, a mim parece que o governo vai tentar sempre, né, sempre tirar algum proveito eleitoral de cada coisa que acontece, ainda que seja contrária aos seus interesses. Nesse caso aí dos Estados Unidos terem considerado as organizações criminosas como terroristas, eles vão tentar fazer uma espuma disso aí para tentar fazer a população achar que amanhã o Trump vai tacar uma bomba no Brasil. Eles vão tentar fazer esse estardalhaço, tentar fazer o povo ficar com medo para dizer assim, olha, eles estão tentando violar a nossa soberania, eles vão tentar fazer o povo achar que vão lançar o porta-aviões, que vai haver boots on the ground, vai entrar vai aparecer um navio de guerra dos Estados Unidos ali na costa brasileira, um porta-avião, tanques. Eles vão tentar fazer a população achar que amanhã isso vai acontecer. Ou seja, eles não temem eles até querem que a população sinta um pânico para olhar para eles e visualizarem o Salvador. É sempre assim, eles sempre tentam se colocar como o salvador da pátria, né? Eu sou o salvador. Os Estados Unidos malvadões vão fazer isso com a gente, mas a gente está aqui para proteger vocês. Então não me espanta que eles tenham criado essa narrativa artificialmente. Pode até ter havido alguma preocupação por parte, né, de algum parlamentar, mas para mim eu acho que o governo vai tentar sim pegar essa situação, dizer que é mais grave do que parece, para se aproveitar eleitoralmente. É claro que a partir do momento em que os Estados Unidos consideraram essas organizações como terroristas, eles não vão mais precisar, obviamente, de uma autorização do Brasil, caso haja um alvo que esteja no Brasil e o Brasil não esteja sendo muito eficiente em capturá-lo. A gente sabe que recentemente houve operações na Venezuela. Realmente os Estados Unidos chegaram lá, capturaram o Maduro, assim, simples assim, chegaram lá, pegaram o Maduro, botaram dentro do avião e trouxeram embora. Isso aconteceu, todo mundo viu, o mundo ficou estarrecido com o que aconteceu. E também aconteceu um pouco antes desse episódio, também na Venezuela, o governo americano resgatando aqueles opositores que estavam recolhidos, estavam ali exilados, digamos assim, na embaixada da Argentina, que inclusive estava sendo comandada pelo Brasil, estava sendo gerida pelo Brasil. Os Estados Unidos chegaram lá, resgataram, eram opositores ao Maduro, pessoas vinculadas, aliados da Maria Corina Machado, pegou todo mundo, ninguém sabe exatamente como se deu essa operação, mas enfim,
pegaram todo mundo, botaram dentro do avião e fizeram o resgate dessas pessoas que estavam lá naquela situação. Então a gente sabe que os Estados Unidos, se quiserem fazer alguma coisa, eles fazem, porém, eles fazem de forma extremamente pontual. Eles não vão chegar com porta-aviões e vão bombardear a população civil. Não é isso, mas eu acho que eles vão tentar fazer essa espuma para que o povo se sinta agredido, se sinta ameaçado e fique do lado do Lula nessa, alegando quebra de soberania, etc e tal. Precisamos de um salvador e você, Lula, será o nosso salvador. É dessa forma que eles vão tentar extrair do limão a limonada que eles querem. Eles sempre conseguem criar uma narrativa que os beneficia, mas se a gente tiver um pouquinho de perspicácia, a gente não cai nessa.